Então já colocou uma palavra no coração dela para trazer para você nessa noite. Então depende de você abrir seu coração e falar: Senhor Deus, fala meu coração. Você pode fechar os olhos comigo e falar: Senhor Deus, fala meu coração. Usa a tua serva, Deus, para falar o meu coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Se prepara. Deus abençoe, Vânia. Amém. Graça e paz, igreja. Minha voz está assim um pouquinho baixinha, mas eu acredito que a igreja vai conseguir ouvir. Eu estou um pouquinho também cansada, a garganta um pouco ressecada, mas eu creio que aquilo que o Senhor Ele quer falar conosco nesta noite vai chegar até o coração da igreja. Amém? Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, Isaías no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, é uma palavra, um verso conhecido, mas eu vou falar aquilo que o Senhor Ele colocou no meu coração. Isaías 6, e eu vou estar lendo o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra, essa passagem, o Isaías, ele respondeu no momento em que ele tinha entrado no templo. Foi o ano da morte do rei Uzias. E Isaías ele entrou no templo porque ele estava preocupado, estava triste, ele estava abatido, não somente ele, mas toda aquela nação. E ele entrou no templo e, lamentando a morte do rei daquela nação, né, ele ficou ali lamentando. E o Senhor abriu a visão dele naquele dia, naquele momento, e ele contemplou. Ele viu o Senhor assentado no trono e, em volta do Senhor, anjos que adoravam o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E quando o Isaías ele contemplou aquela visão, ele contemplou toda a santidade que tomou conta daquele templo, ele olhou para si e reconheceu as suas misérias. Ele viu que ele era um homem pecador, cheio de erros e que precisava da misericórdia do Senhor. Ele acreditava que, naquele momento, o Senhor o mataria, o fulminaria, porque a santidade de Deus era tão grande ali dentro daquele templo, que foi isso que ele pensou, que ele ia morrer ali naquele momento. Mas antes do Isaías ele dar essa resposta para Deus, né, de quando o Senhor ele fez essa pergunta, houve todo um contexto anterior. E eu vou estar aqui mostrando para os irmãos o porquê que Isaías ele lamentava a morte daquele rei e por que tanta tristeza no coração dele e a forma como o Senhor ele se revelou para Isaías ali naquele dia. Eu tenho como o tema dessa mensagem aqui nesta noite, assim: a quem enviarei? Nesse período, quando o rei Uzias ele veio a óbito, era mais ou menos cerca do ano 792 e 740 antes de Cristo. E o rei Uzias ele começou a reinar ali em Judá. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes, no reino do sul e no reino do norte. Isaías ficou reinando sobre o reino do sul. E grandes coisas Isaías ele fez ali no período do seu reinado. Isaías ele começou a reinar
ele era bem jovenzinho quando ele foi chamado para essa missão, quando ele foi chamado para essa tarefa. E quando ele foi chamado para essa missão, ele tomou uma atitude que muitos outros reis não tomaram quando assumiu um ministério, quando assumiu uma liderança, quando assumiu um reinado. E foi o que Isaías fez, Uzias fez. Ele fez uma diferença. Eu vou estar lendo aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26. 2 Crônicas, no capítulo 26, diz assim, o versículo 5 diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, e entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, quando Uzias ele recebeu ali aquela responsabilidade de ser líder daquele povo, líder daquela nação, a primeira coisa que ele fez foi chamar Deus para o seu ministério, foi chamar Deus para o seu reinado. E quando Uzias ele começou ali a separar as pessoas para estar trabalhando com ele, separando ali aquela cúpula que estaria ajudando ele no seu ministério, ele buscou a Deus em primeiro lugar. Ele colocou o Senhor para que Deus viesse estar em primeiro lugar, não somente na vida dele, mas na vida daqueles líderes, daqueles outros que estariam ali acompanhando ele e de todo o trabalho que ele iria fazer. Então, ótima atitude. O Uzias ele tomou ali, chamando o Senhor para o seu ministério, para aquilo que foi entregue nas mãos dele para fazer. Glória a Deus por isso. E Uzias ele fez uma diferença tão grande naquela nação que foi por isso que o povo lamentou depois que Uzias ele veio a óbito. No versículo 10 e 11 diz assim: também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nos campos, como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destro nas armas, que saíam à guerra em tropa, segundo o número da lista feita. Então a gente vê aqui o trabalho que Uzias ele fez ali no meio daquele povo. Ele, com os seus liderados, com a sua cúpula, depois de consagrado ao Senhor, o que ele fez? Ele gerou trabalho para a população, ele preparou um exército, preparou homens para estar na guerra, abriu oportunidade de novos homens se prepararem para trabalhar no exército. O Isaías ele gerou trabalho tanto na cidade quanto no campo. Isaías ele movimentou a economia daquele reinado. Ele fez uma diferença tão grande no meio daquela população que, quando aquele homem morreu, aquele povo começou a pensar: o que vai ser de nós agora? E Uzias ele reinou ali sobre Judá mais de 50 anos. Depois dos 50 anos, ele deu uma vacilada, mas não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar aqui do período onde que ele trouxe a prosperidade para aquele povo, trouxe a prosperidade para aquela nação. E então ele fez uma diferença muito grande, onde todo o povo amou aquele homem
E depois que ele veio a morrer, todos iam sentir falta, porque não ia encontrar outro governante, outro líder, outra pessoa que regesse o povo como o Uzias, ele regeu ali aquela nação. Então, todos dali de Judá estavam contentes, né, com o trabalho de Uzias, com o feito de Uzias, quantos benefícios ele trouxe ali para aquela população. E todos ficaram muito contentes e satisfeitos. E, em contrapartida, existia também, naquele mesmo período em que Uzias estava reinando no Reino do Sul, existia um outro rei governando no Reino do Norte. Esse rei se chamava Jeroboão II. E Jeroboão, quando ele assumiu o seu reinado, ele não chamou Deus para o seu ministério. A cúpula, as pessoas que ele separou ali para cuidar daquela nação, daquele governo, estava totalmente desregrado, totalmente fazendo coisas que desagradavam a vontade do Senhor. E o Senhor não estava satisfeito com aquelas coisas que estavam acontecendo no Reino do Norte, lá em Israel, na liderança, no reinado do Jeroboão II. Veja o que diz a palavra do Senhor no livro de Amós, no capítulo 2, o versículo 6 e 7 diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapato, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles perverteram o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Então, era esse tipo de coisa que estava acontecendo ali no Reino do Norte e que estava desagradando a Deus. E aquele homem, aquele líder ali daquela nação, tudo que ele fazia não era em prol a população, não era em prol o povo, mas tudo que ele fazia era para beneficiar a si próprio e a sua cúpula. Aquele que ele tinha separado para estar governando juntamente com ele. Vamos dizer, o seu braço direito e o seu braço esquerdo. Estavam ali não pela causa do povo, não pela causa da população, mas pelas suas próprias causas, para suprir as suas próprias necessidades, para satisfazerem os seus quereres. E aqui no livro de Amós, também, no capítulo 5, Amós, no capítulo 5, o versículo 21 e 22, diz assim: Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão prazer. E ainda me ofereçam holocausto e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais. Então, aquele povo, aquela nação, estava oferecendo sacrifícios para Deus, holocausto a Deus, sacrifícios aonde Deus ele não estava nem um pouco satisfeito com aquilo, porque eles estavam honrando a Deus somente com os seus lábios, mas o seu coração estava totalmente longe de Deus.
Ele poderia, Jeroboão II, ele poderia ter um reinado próspero se ele chamasse Deus para o seu ministério, mas ele não chamou Deus para o seu ministério. Ele se colocou ali como aquele que poderia fazer e resolver todas as coisas e separou pessoas que o apoiassem naquilo que ele queria fazer, o que ele bem quisesse. E uma das coisas que entristeceu muito o coração de Deus que Jeroboão ele fez foi colocar outros tipos de homens, que não foram os homens que Deus separou, como os levíticos, como aqueles que oferecem o sacrifício. Ele colocou outros homens, não aqueles que Deus havia separado para esse propósito. Então, tudo que aquela nação, o Reino do Norte, na liderança do rei Jeroboão II, estava fazendo, tudo que eles faziam estavam contrário à palavra do Senhor. E com a morte, né, do rei Uzias, o povo do sul, da nação do sul, se preocupou em como ficaria a nação naquele momento, porque eles tinham o pensamento de que todas aquelas coisas que estavam acontecendo no Reino do Norte passariam a acontecer também no Reino do Sul. O descaso com a população, o descaso com o povo, o bem-querer para si próprio e a nação, né, que ande de qualquer maneira. E foi isso que fez a diferença naquele reinado para aquelas pessoas do Reino do Sul. Aquele povo, eles ficaram mais de um ano de luto pelo rei Uzias. Eles amaram tanto aquele rei, amaram tanto aquele governo, amaram tanto aquele líder, que depois da morte deles, eles ficaram mais de um ano de luto por causa daquele homem. Por causa daquele mandato que ele estava cumprindo, aonde ele, verdadeiramente, ele olhou para o povo. Ele olhou para a nação, a necessidade da nação. E, irmãos, quem de nós, né, se a gente tem uma liderança que cuida da população, uma liderança que cuida do povo, a gente vai se agradar dessa liderança e a gente vai querer esse líder para estar, né, nos representando. E era isso que acontecia ali, naquele reinado. Eles amaram aquele reinado durante todo o tempo em que Uzias esteve vivo. Até no período que ele vacilou e ele ficou separado, o seu filho ficou reinando, né? Ficou ali tomando conta dos negócios, mas recebendo a orientação do seu pai. Algumas coisas ruins que já estavam acontecendo no Reino do Norte começaram a acontecer no Reino do Sul. E esse livro de Isaías é uma profecia de todas as coisas ruins que iria acontecer durante um período, mas Deus ele estava em cada palavra, em cada exortação, em cada chamada de atenção que Deus ele dava para o erro do povo, para o erro da nação. Deus ele dava também uma palavra de esperança. Não tem um versículo que a gente gosta de falar, tem até louvores que diz a esperança para a árvore cortada. Está nesse livro, no livro de Isaías, que o Senhor ele fala, foi cortado, mas há esperança, porque o Senhor ele é a esperança da nação. Quando Isaías ele estava lá no templo, em que ele contemplou o Senhor, que ele viu aquela visão e que ele estava chorando e lamentando, porque o rei Uzias havia falecido, Deus estava dizendo assim para ele, Isaías, Uzias, ele era homem, ele morreu, mas eu sou o Deus da nação. Eu sou o Deus que estou vivo e eu sou o Deus que opera o milagre. Aquilo que a nação precisa não está na mão de Uzias, está na minha mão, está no meu controle. Sou eu que governo sobre a nação. E depois de ouvir aquela palavra, Isaías ali, ele reconheceu as suas misérias. Ele disse, Senhor, eu sou um homem pecador. Eu habito no meio de um povo com os lábios impuros e os meus lábios estão impuros também. E ele acreditava que naquele momento Isaías ia morrer. E
um anjo pegou uma brasa lá do altar. Eu acredito que naquele momento Isaías falou, é agora, acabou para mim, não tem mais jeito. Mas aquele anjo, ele veio e tocou os lábios de Isaías. Mas ele tocou os lábios de Isaías depois de uma atitude que Isaías tomou. Qual foi? Reconhecer que ele era pecador e que ele precisava das misericórdias de Deus sobre a vida dele. Então, por ele reconhecer e confessar com a sua boca, o Senhor veio, toca e o purifica. Porque o que diz a palavra do Senhor? Aquele que confessa o seu pecado alcança misericórdia. E foi o que aconteceu com Isaías ali naquele momento. O Senhor tocou os lábios de Isaías e ele foi santificado, ele foi purificado, ele foi transformado naquele momento. Porque ele reconheceu que ele era pecador. E a nossa igreja esse ano está com o tema de transformação. Igreja, e a transformação ela só acontece na nossa vida quando nós reconhecemos, confessamos e abandonamos. Quando nós reconhecemos o Senhor, Ele vem e nos toca e nos purifica e nos santifica como Ele fez com Isaías, mas é necessário que nós venhamos reconhecer e dizer, Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora, eu preciso da Tua purificação na minha vida. E naquele momento ali que ele reconheceu, o Senhor ele fez a pergunta. Ele fez uma pergunta. O Senhor ele não perguntou para o Isaías. O Senhor ele fez uma pergunta. Ele disse assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando o Senhor ele fez essa pergunta, é algo bem interessante que, embutido nessa pergunta, há várias questões, porque muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a gente não vê o que está embutido neste eis-me aqui que o Isaías falou. Mas vamos ver aqui alguma comparação. Vamos ver se existe alguma semelhança do que acontecia naqueles tempos lá atrás, há não sei quantos anos atrás, com os nossos dias atuais. No livro de Isaías, no capítulo 1, Isaías. Isaías, no capítulo 1, no versículo, só um pedacinho no início do verso 21, diz assim: como se fez prostituta a cidade. Isaías ele estava profetizando algo que era futuro, que ia acontecer. Mas eu quero colocar essa visão de Isaías como se fosse nos dias atuais. E o que é, igreja? A prostituição que a Bíblia está querendo nos mostrar, que é a prática de lucros com práticas ilícitas, você lucrar ilicitamente, é a degradação de um povo, de uma sociedade, e é a profanação. Então, essas coisas aconteciam lá naquele tempo, lá atrás. A gente vê alguma semelhança no dia de hoje? Existe prostituição no dia de hoje? Esse tipo de prostituição que Isaías ele falou aqui, onde a cidade ela se prostituiu, ela se afastou da presença de Deus, ela estava fazendo aquilo que não louvava, não agradava ao Senhor. Existe isso nos dias atuais? Irmãos, mediante toda essa palavra que o Senhor ele nos fez entender o que acontecia no Reino do Sul e o que acontecia no Reino do Norte, como eram os líderes, a cúpula
do Reino do Norte e a cúpula do Reino do Sul, o Senhor ele quer nos mostrar e trazer para a nossa vida como é que nós estamos vivendo, como é que a nossa população ela está vivendo. O que é que está acontecendo no meio do povo e o que é que Deus ele requer do seu povo. E às vezes, igreja, está acontecendo um problema dentro da sua casa, no meio da sua família, com os seus filhos, problema no seu casamento, né? E às vezes a gente olha para aquela situação que está acontecendo dentro da nossa casa, talvez não seja exatamente esse problema que estava acontecendo ali, naquele reinado, mas existem os problemas que acontecem nos dias de hoje, nos dias atuais, está acontecendo dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela. O que acontecia lá, naquele momento, o Senhor ele fez uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, ele se colocou e ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o problema que está acontecendo dentro da sua casa, no meio da sua família, quem é, igreja, que tem que ir resolver esse problema? Quem é que tem que se colocar na brecha para que o problema da sua casa, da sua família, seja sanado? Veja só, quando o Senhor ele perguntou assim: a quem enviarei? Deixa eu falar para os irmãos o que é que está embutido nessa pergunta. Quando o Senhor ele fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor está falando assim: olha, precisamos de uma pessoa que vá. Mas essa pessoa ela vai anunciar, ela vai pregar a palavra, mas eles não vão dar ouvido à minha palavra. Essa pessoa ela vai pregar, mas eles não vão dar crédito à pregação dessa pessoa. Essa pessoa ela vai interceder por aquela vida, por aquela família, por aquela nação, mas eles não vão se converter. Essa pessoa, ela vai se disponibilizar a fazer jejum, a entrar em vigília de oração, para que aquela vida seja salva, mas eles não vão dar crédito à pregação. Depois de entender toda essa palavra, o Senhor ele disse assim: a quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui. Então, igreja, muitas das vezes o problema está dentro da nossa casa e nós queremos que outra pessoa resolva o problema que é nosso. O problema que nós temos que resolver. Aquilo que é para você resolver, é você que vai resolver. E quando o Senhor perguntar a quem enviarei, você diz: eis-me aqui, porque é você que Deus quer usar. É a sua vida que Deus ele vai usar para essa pessoa. E Isaías, ele falou assim para o Senhor. Mais embaixo ele diz assim: Deus, até quando eu vou ter que pregar? Quantas das vezes a gente está orando por uma pessoa, está clamando, está buscando, e chega um tempo a gente diz assim: Senhor, até quando? Eu não aguento mais. Como assim eu não aguento mais? Nós temos que continuar clamando, temos que continuar intercedendo, porque quando o Senhor ele fez a pergunta, ele disse: muitos não vão ouvir, muitos não vão dar crédito, mas é para você pregar, é para você anunciar. Não importa se ele vai ouvir ou se não vai ouvir, é para você anunciar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes, a gente só quer pregar para quem vai ouvir. Quem disse que todo mundo que vai ouvir a palavra de Deus através da sua boca vai se converter? Não vai. Está com o coração obstinado, está longe do Senhor, não vai dar crédito à pregação e por isso pararemos de pregar? Não, continuaremos pregando porque é o nosso chamado, é a nossa missão. Vamos apregoar a palavra do Senhor. Eu estou cansado, mas eu vou pregar. Eu estou desanimado, mas eu vou pregar. Eu não estou mais com força, eu já não aguento mais. Eu já orei 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas eu vou continuar orando. Porque essa é a missão que o Senhor ele colocou na minha e na sua vida, na minha e nas suas mãos. E quem é que vai fazer? Somos nós, igreja.
Foi a nós que o Senhor escolheu e separou para essa obra, para essa missão. Não adianta eu dizer, não, isso é para a irmã fulano, isso é para o pastor, é para o irmão... Não, é para você. Quem viu o problema? Foi o irmão fulano? Foi quem? Foi você? Então é para você. É com você que Deus está falando. É a sua vida que Deus ele vai usar. Mas eu já estou cansado, já preguei, já falei... Continua falando. A missão de convencer não é só do Espírito Santo. E quem vai convencer essa vida é o Espírito Santo. Então Isaías ele entendeu aquilo. Entendeu que aquele povo, ninguém ia se converter. Por isso ele falou, Senhor, até quando? E Deus ele disse para ele, até que esse povo vá ao cativeiro. Até que esse povo seja exilado. Ia chegar um tempo que aquele povo ia ser preso, eles iam viver num cativeiro. Mas em todo esse período, era para Isaías continuar pregando. Alguém ia dar crédito? Ninguém, igreja, ia dar crédito. Alguém ia se juntar com Isaías e ia dizer, Isaías, estou contigo, vou sair na rua e vou pregar. Ninguém, igreja. Ninguém disse, Isaías, estamos juntos, vamos de mãos dadas e vamos a pregar. Ninguém. Era o Isaías. Ele se colocou para poder ir e fazer aquilo que o Senhor estava perguntando quem iria fazer. E ele disse, eis-me aqui. E às vezes, existem problemas que acontecem na rua aonde nós moramos. E às vezes a gente ignora o problema dos moradores da nossa rua. Às vezes acontece problema no bairro aonde nós moramos. Existe problemas ou não existe? Existe. Muitas vidas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Muitas vidas que andam aí em movimentos que é contrário à palavra do Senhor. E quem é que o Senhor ele vai usar para falar do amor dele, da palavra dele para essas pessoas? Aquele que disser, Senhor, eis-me aqui. O Senhor está dizendo, olha, você vai ir, mas ele não vai dar crédito, você vai. Faça como Isaías, diga, eis-me aqui. Independente se eles vão ouvir ou não, a palavra que está sendo anunciada através da sua vida, a nossa missão é anunciar a palavra do Senhor. Igreja, existem muitos problemas no nosso Rio de Janeiro, na rua onde nós moramos, no bairro, no nosso Rio de Janeiro. A gente tem aqui no nosso Rio um Cristo com os braços abertos para receber todos, né? Mas acho que foi no ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, o líder que estava gerenciando aqui o nosso estado, o que ele fez? Entregou a chave da nossa cidade na mão de entidade. Ano passado, foi aprovado no nosso calendário, no dia 7 de julho, para ser comemorado um dia de uma entidade. Já faz parte do nosso calendário. Então, quer dizer, existe profanação, prostituição na nossa cidade? E o Senhor, ele pergunta, com tudo isso, com todos esses problemas que está acontecendo na rua onde você mora, no bairro aonde você vive, na sua cidade aonde você está situado, ele pergunta para mim e para ti, a quem enviarei? Louvado seja Deus. E aqui no livro de Isaías, ainda no capítulo 5, Isaías no capítulo 5, o verso... a parte B do verso 7 e o verso 8. A parte B do verso 7 diz assim, e esperou que exercesse juízo, e eis que opressão. O 8 diz assim, ai dos que ajuntam casa a casa e reúne herdade e herdade. Irmãos, eu achei isso tão atual quando eu li essa palavra, que ele falou aqui sobre a opressão. Aonde deveria existir justiça, estava havendo opressão. Vocês veem que a nossa população está sendo oprimida de alguma maneira, está sendo rechaçada de alguma maneira? Ele disse assim no versículo 8, ai daqueles que ajuntam casa a casa.
Sabe aqueles líder que assume uma liderança, um partido, um grupo e separa ali uma cúpula para estar junto com eles, mas não uma cúpula como a do rei Uzias, mas uma cúpula como a do rei Jeroboão II, e coloca ali ministro para governar sobre o povo, para liderar sobre o povo, uma equipe, um grupo aonde Deus não se agrada, um grupo onde está fazendo tudo aquilo que é contrário ao Senhor, um grupo que está oprimindo o pobre, está oprimindo a sociedade. E ele diz: ai daqueles que ajuntam casa a casa, herdade a herdade, e ficam como se fossem os donos da terra. Irmãos, o Senhor, ele não está falando aqui nesse verso sobre aquele que lutou com o suor do seu rosto e conquistou a sua casa própria. Não, não é isso que o Senhor está falando. O Senhor não está falando daquelas pessoas que batalhou e conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar um terreno, depois outro terreno. Não, não é de você que o Senhor está falando. O Senhor está falando daquele tipo de pessoa que começa a liderar, ele não tem nada, né? Sobre um governo, sobre um partido, sobre um mandato, e ele não tem nada. Daqui a pouco ele tem uma mansão, daqui a pouco ele tem outra mansão, e é uma mansão para o filho, e é outra mansão para o outro filho, e a conta bancária começa a ficar recheada, e a conta lá no exterior recheada também, e o Senhor está falando: ai daqueles que ajuntam casa a casa, herdade a herdade, e ficam como se fossem donos da terra. Existe isso, igreja, na nossa sociedade? Pessoas desse tipo que ajuntam como se fossem donos da terra? O Senhor, ele está perguntando: a quem enviarei? No versículo 23 do Isaías 5 ainda, diz assim: dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo nega justiça. Será que existe isso na liderança que está governando sobre a nossa população no dia de hoje? Será que está acontecendo isso na liderança que está regendo a nossa sociedade, o nosso país, nesse tempo? Será que existe isso? A opressão dos pobres, aqueles que trocam a justiça por causa de um presente, um par de sapatos. E o Senhor, ele pergunta: a quem enviarei? Igreja, o Senhor, ele está perguntando, como ele perguntou naquele dia para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, ele se colocou. Primeiro, ele reconheceu que ele era um homem pecador e que ele precisava de Deus na sua vida, da misericórdia de Deus na sua vida. Então, ele foi transformado, ele foi purificado, e então ele foi cumprir aquela missão que o Senhor, ele precisava que alguém se colocasse para poder apregoar a sua palavra. Então, primeiramente, precisamos reconhecer: Deus, eu não sou nada, Senhor, eu sou pecadora, eu preciso das tuas misericórdias na minha vida. E depois de reconhecer, o Senhor, ele pergunta: a quem enviarei? Mediante tudo isso que você está vendo, que está acontecendo na sua casa, na sua família, na sua rua, no seu bairro, no estado onde nós vivemos, no país onde estamos situados, o Senhor, ele pergunta: a quem enviarei? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele conta conosco, igreja. É comigo e com você, não é com outra pessoa. O Senhor, ele quer usar a nossa vida, e nós estamos vivendo num tempo onde é o tempo de apregoar. Nunca foi tempo de nós estarmos parados esperando que as coisas acontecessem. Sempre foi tempo de apregoar, mas agora parece que o negócio está tão estreito, que parece que não tem mais tempo, não tem mais para onde nós corrermos. Precisamos apregoar, precisamos anunciar, precisamos falar, dar a palavra do Senhor para aqueles que precisam ouvir. E é conosco que o Senhor está contando.
é com a minha vida, é com a sua vida. Você vai dizer assim: Senhor, eu não sei falar direito. Não importa se você não sabe falar direito. Sabe falar que Jesus é bom? Sabe falar que Jesus salva? Sabe falar que Jesus transforma e leva para morar no céu? É isso que Deus quer que você fala. Poucas palavras que você tem, que o Senhor Ele quer usar a sua vida para que aquele que está lá fora ouça a palavra do Senhor. Mesmo que ele não vá entender, mesmo que ele não vá aceitar Jesus, anuncia, apregoe a palavra do Senhor. E, irmãos, Isaías, ele foi feliz no seu chamado. Foi feliz não porque as almas se converteram, mas ele foi feliz porque ele se predispôs a cumprir o chamado do Senhor, independente de qualquer coisa. Ele se predispôs a cumprir o chamado do Senhor. Então, independente daquilo que o Senhor, Ele colocou na sua vida para você fazer, se você se colocar à disposição do Senhor para fazer, você vai ser feliz. Você vai dizer: mas isso é tão pouquinho, isso é tão pequenininho. Mas é nesse pouquinho, é nesse pequenininho que Deus Ele quer usar a sua vida. Foi para isso que o Senhor Ele te chamou. Ninguém vai fazer a obra igual a ninguém. O chamado na vida de cada um é individual. Com cada um, Deus Ele tem um propósito. Com cada um, Deus Ele tem um chamado. Mas isso não quer dizer que você não vai falar do amor do Senhor. Porque o falar do amor do Senhor, o ide, é para toda a igreja. E mais uma coisinha, colocando aqui nessa liderança que acontecia naqueles tempos antigos, e que o povo lá daquele reinado estava fazendo o que queria da sua própria vontade, estavam seguindo caminhos naquilo que lhe agradava. Você já viu nos dias de hoje o número de igrejas que abriram dizendo que estão ali para falar do amor do Senhor, estão ali para adorar a Deus? E, na verdade, não é. Estão ali somente para fazer a sua própria vontade, o seu próprio querer. Porque quando eles chegam em uma casa, em um templo que tem seriedade e compromisso com a palavra do Senhor, ele fica ali um pouquinho só de tempo. Porque daqui a pouco ele diz assim: aqui não é o meu lugar. Deus mandou eu ir para lá. Por quê? Porque Ele não quer compromisso com a palavra, Ele não quer compromisso com a verdade. Ele quer andar nos seus próprios caminhos, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que alegra o seu ego, o seu coração, o seu emocional, como Jeroboão II, fazendo aquilo que lhe agradava. E tem muitas igrejas hoje, muitas pessoas saindo de um lugar sério, que tem compromisso com a palavra, dizendo que está indo adorar a Deus em outro lugar, sendo que, na verdade, está indo adorar a si próprio. Aí o que o Senhor diz? Eu tenho nojo. Eu não me agrado das vossas ofertas, das suas festas solenes. Eu estou cansado disso. Misericórdia. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus Ele nos fez entender, mais um pouquinho da sua palavra nesta noite. E da mesma forma como ele usou a vida do Isaías, nós somos um daqueles que queremos fazer a diferença como Isaías fez. Irmãos, eu vou fazer aqui uma pergunta, não de mim mesmo, mas do Senhor. E se você é uma dessas pessoas, como o Isaías, se você entendeu, o problema que existe dentro da sua casa, o problema que existe na rua onde você mora. Irmãos, lá na rua onde eu moro, 2 vezes por semana o tambor bate lá direto e eles tomam conta da rua, eles fecham a rua lá onde eu moro. Eles ficam rodando a rua todinha como se fossem os donos da rua, mas não é. O dono daquela rua é o Senhor Jesus. E tem bastante crente. E a gente sempre está ali orando, intercedendo, porque o negócio é forte. E se você entendeu que existe um problema lá na rua onde você mora, se existe um problema aqui em Vargem Grande, Vargem Pequena, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, se existe um problema no nosso Brasil, o Ministério de Louvor pode subir. Se existe um problema na nossa sociedade,
você vai se colocar de pé depois da pergunta que o Senhor fizer para ti. Só você que entendeu e reconheceu em si. Você vai reconhecer dentro de si, você vai dizer: Senhor, me perdoa das minhas falhas, me perdoa dos meus erros. E você vai se colocar de pé somente se você entendeu. E o Senhor, Ele vai perguntar para você: a quem enviarei? A quem enviarei? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, igreja, pela sua vida, porque é conosco que o Senhor, Ele conta. É comigo e contigo. Glória a Deus. Então, anuncie a palavra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor. Não importa se eles vão ouvir ou não vão ouvir. Faça a sua parte. Essa sua atitude nesta noite de dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, é com você que o Senhor está contando. Você lembra aqui o que estava embutido dentro da palavra? Quando o Senhor lhe perguntou e Isaías respondeu: olha, você vai pregar, eles não vão ouvir. Você vai orar e eles não vão dar crédito. Eu conto com você, você vai. Eis-me aqui, o Isaías disse. E o Senhor, Ele pergunta para nós: a quem enviarei? Louvado seja o nome do Senhor, que Ele pode contar com cada um de nós nesta noite. Que o Senhor, Ele pode contar com cada um de vocês nesta noite, para que o nome dEle continue sendo apregoado tempo e fora de tempo para a glória do Senhor.